Senhoras e senhores, iniciamos agora as atividades com o primeiro painel. Direitos humanos, apoio e respeito à proteção de direitos aceitos e reconhecidos internacionalmente. Direitos humanos. Como fazer dos valores não econômicos, como os direitos humanos, reconhecidos e aceitos internacionalmente, um objetivo macroeconômico. Como apoiar e respeitar a proteção de direitos humanos e assegurar-se de sua não participação em violações destes direitos. Como alcançar uma melhor integração entre as políticas macroeconômicas e políticas sociais laborais. Bom dia, quase já boa tarde a todos. Eu vou falar em português com um sotaque muito forte, que vai ficando mais forte à medida que eu falo mais e mais rápido, então já vou pedir desculpas. Eu quero agradecer muito o convite para estar hoje aqui com vocês. Para nós, para uma organização de direitos humanos como a Conectas, é uma honra poder compartilhar esse trabalho com pessoas que fazem parte de outra comunidade. Eu acho é um esforço também que a gente está fazendo para falar não só com quem trabalha com direitos humanos, senão com a sociedade em geral. Então, quando aceitei o convite, pensei, é isso que a gente precisa fazer. Se a gente vai falar de empresas e direitos humanos, temos que falar com quem está pensando as políticas nas empresas, e é um pouco com esse espírito que eu venho aqui, para transmitir um pouco nosso conhecimento e para iniciar um diálogo. Também fiquei muito feliz ao ver a centralidade do tema de direitos humanos no programa do evento, e para mim é uma honra estar aqui para trabalhar esse tema com vocês. E fiquei muito feliz também com o convite que foi feito pelo professor Domênico estamos no Brasil, o Brasil está convidado pela comunidade internacional a pensar um novo modelo de vida. E a gente sente isso muito forte. A Conectas é uma organização internacional de direitos humanos com sede em São Paulo, mas crescentemente estamos sentindo esse olhar de a terceira via, a outra forma de fazer as coisas vai vir do Brasil. E é uma demanda que vem, a gente precisa começar a elaborar essa resposta. E eu acho que a conversa nossa hoje de manhã é qual é o papel das empresas brasileiras em relação a direitos humanos. Então, hoje a discussão sobre a conduta das nossas empresas já não se restringe ao Brasil, sino que tem alcance no mundo inteiro. Muito fortemente na África, muito fortemente na América Latina. E eu acho que esse outro modelo, foi feito o convite, tem que ser um modelo diferente ao modelo chinês, diferente ao modelo das multinacionais que a gente já tem visto. Então, eu acho que nosso diálogo de hoje é para começar a pensar isso. Quais são as características desse novo modelo? E a Conectas é uma organização, como eu falei, internacional de direitos humanos com sede no Brasil, que acompanha muito de perto o trabalho das Nações Unidas e o papel do governo brasileiro nas Nações Unidas. Então, quando eu pensei em preparar a fala, eu pensei em trazer o que tem mais de novo no debate nas Nações Unidas sobre empresas e direitos humanos, e esses são os princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos que foram adotados em 2011. Que de alguma forma eles aprofundam a discussão sobre o Pacto Global que vocês conhecem. Então, o mais recente que a gente tem na ONU são esses princípios orientadores, e é sobre eles que eu quero conversar hoje com vocês. Vocês conhecem, porque faz parte do programa e eu vi nos materiais, o debate sobre direitos humanos. Ele começa, pelo menos ele se normatiza nas Nações Unidas em 48, com um elenco de direitos fundamentais que tem a ver com a dignidade do ser humano, com a liberdade, a não discriminação, direito ao trabalho, um conjunto de direitos que formam um consenso mínimo dos direitos que uma pessoa tem que ter acesso para viver de modo digno. A discussão, sobretudo no âmbito internacional, sobre direitos humanos, foi muito focada no papel dos Estados. Até a gente montou todo um sistema de reclamações, de normas, de implementação que gira absolutamente em torno do Estado. O Estado é visto como o agente que viola muitas vezes direitos humanos, mas também o órgão que pode garantir os direitos. E nessa discussão,
outros atores que não fossem os Estados ficaram um pouco de fora. Apareceu o papel do indivíduo denunciando o Estado, mas muito pouco os outros atores da sociedade. E esse debate foi crescendo muito recentemente. O Pacto Global é do ano 2000. E foi a primeira vez que, com alguma centralidade, apareceu a questão de, bom, a gente tem o Estado, a gente tem os indivíduos e tem as empresas. E como as empresas podem contribuir com a garantia dos direitos humanos. E vocês conhecem o Pacto Global, mas, sobretudo, no âmbito estricto de direitos humanos, no Conselho de Direitos Humanos da ONU, que é a principal instituição, começou uma discussão sobre ter um tratado que obrigasse as empresas. E eu devo dizer, sobretudo as organizações de direitos humanos, as que estão na ponta, as que estão lidando com as vítimas das violações, quem é despejado de sua casa porque tem uma mineradora, quem é vítima de violência sexual porque está crescendo a violência sexual na região pela chegada de uma empresa. Quienes estão acompanhando as vítimas diretamente queriam ver Nações Unidas adotar um tratado obrigatório para as empresas. E esse foi um processo longo que em 2003 resultou na adoção de um rascunho de normas que passaram da Subcomissão de Direitos Humanos para a Comissão, que hoje é o Conselho. E em 2005 foi nomeado um especialista, um representante especial do secretário-geral para pegar esse rascunho das normas e fazer os seguintes passos. E esse foi o professor John Ruggie, que hoje é a pessoa que é referência nesse tema de empresas e direitos humanos. E Ruggie, de alguma forma, chegou à conclusão que não era o caminho ter um tratado, que o melhor era condensar as normas que nós já temos, os tratados internacionais, a legislação interna, as práticas, e criar um marco que não fosse um novo tratado, senão que fossem parâmetros. E por isso, em 2008, ele apresentou os parâmetros de proteger, respeitar e reparar. A ideia foi isso, condensar a normativa que já existia. Em 2011, esses princípios foram adotados pelos Estados e hoje, então, a gente tem um documento de referência na área de empresas e direitos humanos, que são esses princípios orientadores. O que eles dizem? E rapidamente. Eles falam, como já tínhamos conversado, sobre a responsabilidade do Estado de proteger direitos humanos. Então, o Estado continua sendo o principal responsável. Então, o Estado que tem que garantir que terceiros não violem direitos humanos, que não tenha despejos ilegais, que não tenha violência, que não tenha discriminação. Então, a obrigação principal continua sendo dos Estados e o sistema de controle continua sendo no olhar sobre os Estados. Mas, pela primeira vez, a gente tem muito claramente enunciada a responsabilidade das empresas de respeitar os direitos. E o terceiro princípio, a questão de criar mecanismos de reparação. Então, a gente tem três pilares. O Estado deve proteger, as empresas devem respeitar e devem ser criados mecanismos de reparação, seja ao interior da empresa ou seja viabilizando o acesso à justiça. E como eu já falei, não criam normas novas, então o Estado não deve ratificar, ele simplesmente colocou em um documento único uma série de normas que já existiam. Sobre os Estados, então, a gente falou, a obrigação de proteger contra violações de terceiros. Uma questão importante para pensar o papel do Brasil é que não se refere somente ao Estado no qual a empresa tem sede, sino também onde a empresa atua. Então, a empresa é obrigada a ter um controle de suas atividades, não só onde está sua sede, sino onde estão suas operações. Mas o que eu acho que interessa mais vocês, como que a empresa sabe quais são os direitos humanos, que direitos tem que respeitar? E eu acho que nessa área não inovou muito. Faz referência à Carta Internacional de Direitos Humanos e à Declaração da OIT sobre Direitos Fundamentais no Trabalho, então é a Declaração Universal, o Pacto de Direitos Civis e Políticos e Econômicos, Sociais e Culturais, são os direitos básicos, esse mínimo sobre o qual a comunidade internacional tem adotado um consenso. Mas eu acho que o que os princípios trazem de novo é alguma ideia de como dar alguns passos práticos. A gente até, muitas vezes chegam empresas na Conectas e perguntam, bom, eu já fiz banheiro adaptado, eu já tenho uma política de gênero, eu já tenho uma política de raça, o que mais que eu tenho que fazer para respeitar direitos humanos?
Porque hoje as empresas têm uma pressão para mostrar que respeitam direitos humanos, então também precisam uma resposta. Qual é a receita que eu tenho que implementar? E a primeira questão é a questão de ter uma política de direitos humanos. E isso está nos princípios, não sou eu interpretando. E acho que aí o fundamental é que não é uma política geral. Eu vi muitas empresas que têm no site que falam a gente respeita a Declaração Universal de Direitos Humanos. Quando os princípios orientadores falam de uma política, se trata de uma política orientada ao business da empresa. Eu acho que a Juliana vai falar mais do business case, mas é isso, eu tenho que olhar qual é o meu negócio. Eu faço produtos de eletrônica, por exemplo. Coisas muito pequenas, que parecem não estar muito relacionadas com direitos humanos. Bom, eu tenho uma empresa, tenho uma série de questões trabalhistas, vai ter uma série de questões sobre não discriminação, tem outras questões sobre os insumos que minha empresa usa, de onde que vêm os minerais que eu estou utilizando. Tem algumas áreas que são mais perigosas. Então, a reflexão que este novo documento da ONU traz é isso. A gente tem que olhar para as áreas mais perigosas, aquelas que trazem um risco. Já não estamos falando mais de questões gerais, já não estamos falando de responsabilidade social, não é algo filantrópico, faz parte do coração do trabalho da empresa, e ela tem que olhar primeiro onde estão seus riscos. Então, é na questão trabalhista, é na questão dos insumos, é na questão da propaganda. Por exemplo, se eu sou uma empresa que produz brinquedos, meus riscos estão no tipo de propaganda que eu faço, se eu estou estimulando um consumo desmedido, por exemplo. Então, a primeira questão é adotar uma política específica para meu negócio. O outro é criar um mecanismo de due diligence para direitos humanos. Um mecanismo mais ou menos periódico, com alguns princípios que eu vou voltar depois. E o seguinte é criar um mecanismo de denúncia. Eu realmente acho que essa é a recomendação mais prática que os princípios trazem. Se eu quero prevenir, eu tenho que criar um ouvido, eu tenho que criar um mecanismo pelo qual, se na comunidade na qual eu estou agindo se sente negativamente afetada pela minha atuação, ela tenha como fazer chegar essa reclamação em tempo útil. Não faz sentido que ela tenha que ir no Ministério... faz sentido. Um caminho é ir no Ministério Público, que vai iniciar um inquérito, uma ação civil pública, que vai no Judiciário e vai demorar muitos anos. Se a empresa poderia criar um sistema mais rápido para ouvir a reclamação antes de que ela chegue no Judiciário, por que não fazer isso e dar uma resposta rápida, diretamente para as comunidades afetadas? Então, essas são as 3 recomendações. Uma política adaptada ao negócio, um mecanismo de auditoria que permita prevenir e um mecanismo de denúncia. Sobre o mecanismo de denúncia, eu já mencionei algumas das coisas. Sobre o mecanismo de due diligence, de auditoria preventiva. Se trata de olhar as áreas mais problemáticas no contexto concreto, e eu acho que talvez essa é uma das questões que para as empresas brasileiras está se tornando mais desafiador. Na medida que as empresas se internacionalizam, elas estão agindo em contextos diferentes do contexto brasileiro. Então, a gente viu a capa de uma grande revista recentemente sobre a operação de uma empresa brasileira na Guiné-Conakry, e como essa empresa está envolvida em um contexto muito violento, muito corrupto, e está enfrentando problemas muito graves que estão ameaçando sua reputação no mundo inteiro. Então, na medida que as empresas se internacionalizam, elas têm que olhar para os contextos específicos. E isso, por exemplo, quer dizer, tem que pensar como agir perante ditaduras. E essa é uma pergunta muito concreta. A gente quer as empresas brasileiras fazendo negócios com governos que são abertamente ditatoriais? Ou as empresas têm que adotar limites? Então, essa reflexão sobre o processo de internacionalização das empresas brasileiras tem que incluir os contextos concretos onde elas vão agir. Esse processo de auditoria tem que contar com insumos externos, com especialistas, tem que ouvir os grupos afetados, criar mecanismos de diálogo, tem que ser periódico, não é que você faz no começo e depois nunca mais volta a olhar para quais são teus riscos. As conclusões têm que ser integradas, então não é que é um processo de auditoria que vai paralelo e, mientras tanto, eu vou agindo. Não,
as conclusões têm que voltar para o meu processo de operação. E tem que ser, os resultados deveriam ser públicos. Eu acho esse um tema bem sensível, porque hoje muitas empresas estão começando a fazer esses processos de reflexão sobre direitos humanos, mas de forma muito interna, sem envolver a comunidade, sem reconhecer os erros e criar um diálogo sobre os erros, reconhecendo eles. Vou ir mais rápido. Outra questão importante que os princípios do RAG trazem é a ideia também de responsabilidade indireta. Então, antes, eu acho que quando a gente falava de violações aos direitos humanos, pensávamos nas pessoas da empresa diretamente envolvidas. Tem circunstâncias nas quais a empresa pode ser responsabilizada por ter um envolvimento indireto com a violação. Isso pode ocorrer quando ela age em estados ditatoriais, quando se associa a grupos armados, quando contrata determinado tipo de forças. E ela tem que usar sua capacidade de influência para prevenir ou para revertir essas violações. E para mim, como representante de uma organização de direitos humanos, esse é o ponto mais interessante para pensar. Como dialogar com as empresas para que elas sejam atores também em gerar mudanças. Não é somente elas não violarem os direitos humanos. Bom, se eu tenho uma empresa que tem um peso muito grande em um estado no qual, por exemplo, está tendo um problema muito grave no sistema prisional, eu posso contar com essa empresa para iniciar um diálogo mais qualificado com o governo? Essa empresa deveria se manifestar sobre questões de falta de liberdade de expressão, por exemplo. E a orientação que os princípios trazem é, quanto mais grave for a violação aos direitos humanos que ela está presenciando, maior é a responsabilidade de fazer alguma coisa, de usar sua capacidade de influência para fazer a situação mudar. Só antes de terminar, o terceiro princípio, que como falei, acho que é o que mais, ele tem um componente mais prático, que é a ideia de as empresas devem criar um mecanismo para prevenir as violações. E os princípios orientadores já trazem algumas ideias sobre como esse mecanismo tem que ser. Ele tem que ser previsível, então você tem que ter prazos. Eu fuço nos sites de algumas empresas e tem sempre aí, fale com o presidente, qualquer problema fale com o presidente. Não é isso. Não é isso. Perante determinado tipo de situações, se você se sente negativamente afetado pela empresa, encaminhe informação aqui e já tem que falar o que vai acontecer. Então, tem que ter prazos, tem que ter etapas, tem que ser previsível. Previsível quer dizer isso, regras. E essas regras têm que promover uma maior equidade entre a vítima e a empresa e tem que ser transparente em todas as suas etapas. Só para vocês saberem, todo este debate sobre empresas e direitos humanos, com este conteúdo que é como mais obrigatório, além do Pacto Global, os princípios orientadores, eles são uma forma de tornar o Pacto Global mais concreto. E esse é um processo em andamento, e por isso eu escolhi trazer isso hoje aqui, porque quem estiver nesta sala ainda pode participar, se fazer ouvir. E como que esse debate está acontecendo? Foi criado na ONU um grupo de trabalho, são 5 pessoas, um de cada região, e eles vêm se reunindo periodicamente, e ainda este ano vai ter uma reunião em novembro. E esse grupo também pode receber denúncias, e são eles os responsáveis de divulgar as normas, estes princípios, e de dar para eles um conteúdo mais concreto. Além disso, em dezembro deste ano, vai se reunir pela primeira vez um fórum de empresas e direitos humanos na ONU, que vai ter participação dos estados, das empresas e das organizações de direitos humanos, organizações que representam vítimas, e os sindicatos. Essa vai ser a primeira vez que a gente vai ter no âmbito das Nações Unidas, esse espaço de diálogo que reúne todos os sectores interessados. Só, antes de terminar, falar sobre alguns dos desafios que este novo marco normativo ainda enfrenta. Ele não é, só para vocês saberem, não é consenso. Sobretudo, as organizações de direitos humanos que trabalham mais perto das vítimas estão muito desconformes com este marco normativo.
Porque ele traz alguns avanços, ele clarificou algumas obrigações, mas ele ficou muito aquém do que as organizações que estão lidando com as vítimas esperavam. Quando a gente estava peleando por um tratado, acabou com um marco que ele não inova, não cria obrigações novas. Então, ficaram aí algumas questões que precisam ainda ser trabalhadas, e eu gostaria de convidar vocês a pensar nesses assuntos. A questão dos obstáculos ao acesso à justiça. Então, os princípios inovaram nessa ideia de que a empresa tem que criar o seu próprio mecanismo, mas na questão do acesso à justiça, mapeou muito claramente quais eram os obstáculos, mas não trouxe soluções. E essa é uma área que precisa ser mais pensada. A questão das lacunas de governança e como que a gente chega na matriz quando a violação é por parte de uma filial, como que trabalha a questão da cadeia de fornecedores e até onde a responsabilidade deve chegar. A questão das responsabilidades positivas das empresas. O professor Domênico falou que a gente vai gastar nos últimos 2 anos da nossa vida em remédios tudo que a gente gastou na vida inteira. E essa é uma questão muito central no debate sobre empresas e direitos humanos. A questão do papel das empresas farmacêuticas, por exemplo. Muitas pessoas estão estão propiciando que, por exemplo, as empresas farmacêuticas tenham obrigações positivas de fornecer remédios a um preço acessível. E não é uma discussão ideológica, é uma discussão de direitos. As empresas deveriam ser obrigadas a fornecer ou a colocar os medicamentos a um preço acessível. E essa é uma discussão que nos princípios orientadores não entrou. Tem também a questão sobre acesso à informação. Então, é muito claro que para você fazer um monitoramento do papel da empresa, você precisa conhecer a informação que a empresa produz e não foram criados princípios mais claros sobre a obrigação de fornecimento de informação. Acho que hoje no Brasil a gente está num momento muito especial com a entrada em vigor da lei de acesso à informação. A gente está monitorando o Estado assim, dia a dia, fazendo reclamações de informação. Essa obrigação de produção de informação e de transparência ainda precisa chegar das empresas. E o último ponto que não foi suficientemente explorado é a questão da participação das vítimas. Então, nessa discussão, a gente colocou o Estado, já vinha no debate com um papel muito forte do Estado, a gente começou a olhar as obrigações das empresas, mas falta criar mecanismos para dar voz às vítimas. Então, eu vou ficar por aqui, porque desses pontos eu já falei. Só o último ponto, reiterar o convite a participar do debate internacional sobre essa matéria. É uma matéria na qual as respostas não estão prontas, então eu fiquei muito com a ideia que o professor Domênico falou de pensar. O futuro é dos lugares, das cidades e dos países onde as pessoas estejam gerando conhecimento. E essa é uma área na qual o conhecimento precisa ser criado. E é uma área na qual comunidades de conhecimento poderão avançar muito mais que isolados. Então, não se trata de pensar em empresas e direitos humanos. Sectores empresariais vão achar melhores respostas. Enquanto as empresas que trabalham com mineração se reunirem e falarem de seus problemas, eles encontrarão as melhores soluções. Então, fica aberto o convite para participar desse debate internacional que ainda está em andamento. Obrigada.